A reportagem que você vai ver agora é sobre o atual bicampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Mas ainda não é aquele momento do Fantástico em que a gente fala de futebol. O assunto aqui é o que acontece fora do campo. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. E mais, os dirigentes teriam negociado um jogador menor de idade, o que é proibido. Minas Gerais tem solo fértil, também no futebol. Terra de pedras preciosas, de talentos como o do pequeno Estevão. As semelhanças com o estilo de jogo do argentino Lionel Messi lhe renderam o apelido de Messinho. Aos 10 anos, foi o jogador brasileiro mais jovem a ser patrocinado por uma grande fornecedora de material esportivo. Uma joia rara que foi parar na vitrine de um dos maiores clubes do país, o Cruzeiro. Na vitrine e também na Bolsa de Valores. Em abril do ano passado, o Cruzeiro repassou 20% dos direitos econômicos de Estevão como pagamento a uma dívida de R$2 milhões com um empresário, como mostra este contrato registrado em cartório e assinado pelo presidente e por dirigentes do clube. O que é ilegal. Messinho tinha apenas 11 anos e negociar o trabalho de menores de idade é crime, previsto na Lei Pelé e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ivo Gonçalves, o pai do menino, estava entrando na Toca da Raposa para buscar o filho em mais um dia de treino quando foi abordado pela equipe do Fantástico. Ao ser informado que seu filho fora envolvido na negociação, ficou assustado. Custou acreditar. Envolveu não tem como, né? Infelizmente. Contraída em março de 2018, levou apenas um mês para que o Cruzeiro declarasse que não poderia pagar a dívida, oferecendo os jogadores em troca. Ao todo, parte dos direitos econômicos de 10 atletas, incluindo outras promessas, como o atacante Raniel, foi repassada ao empresário Cristiano Richard. O homem, que da noite para o dia arrematou quase um time inteiro de futebol por R$2 milhões, não quis falar com a gente. Ô, Gabriela. Oi. Ele pediu ao secretário dele para falar que ele chegou de viagem agora, que você deixar seu telefone aqui pra gente passar para ele que ele liga para você. Mas não ligou. Um segundo problema nessa negociação. Desde 2015, a FIFA proíbe que empresários sejam donos de direitos econômicos de jogadores. Este ativo pertence somente ao clube ou ao próprio jogador. Há ainda outra questão. Cristiano Richard não é empresário habilitado pela CBF. O Cruzeiro corre o risco de ser punido e não poder contratar jogadores. Sanções disciplinares, advertência, multa, proibição de transferência de jogadores, de registro de atletas. O rol é amplo, é severo. Se o clube for reincidente, a pena vai ser agravada. A festa é toda azul! Embora vencedor em campo nos últimos anos, as finanças têm dado dor de cabeça ao clube. O balanço recém-divulgado mostra que as dívidas aumentaram de 384 para 520 milhões em 2018, o primeiro ano da atual gestão. E só não está maior porque o clube incluiu irregularmente, no balanço do ano passado, uma venda realizada apenas este ano. O meio-campo uruguaio Arrascaeta foi para o Flamengo em janeiro de 2019. A contabilização de vendas de jogadores, na verdade, é repasse de direitos federativos. Essa receita ela só pode ser registrada a partir do momento da assinatura do contrato. No início do mês, os 3 membros do Conselho Fiscal do clube renunciaram. O motivo? Falta de transparência. Não nos foi entregue nenhum recibo e nenhum contrato durante um ano de trabalho. Nossa função era fiscalizar, que nós teríamos que ver o balancete analítico mensal e conferir os recibos e os documentos, e não nos foi disponibilizado. A Polícia Civil de Belo Horizonte abriu um inquérito para investigar as informações contidas no balancete, ao qual o ex-conselheiro se refere. Estamos apurando a possibilidade de prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Fantástico também teve acesso ao documento e foi atrás das respostas. Nesse endereço deveria funcionar uma madeireira que fez transações financeiras com o clube.
Em 2018, recebeu quase R$370 mil do Cruzeiro. No registro, a empresa AVS Consultoria Desportiva tem como principal atividade agenciamento de profissionais para atividades esportivas e, como segunda, extração de madeira. Em nota, o Cruzeiro afirma que a transação com a madeireira refere-se ao pagamento de imagem do jogador Vitinho e não quis confirmar o valor. A AVS Consultoria é mais uma empresa não registrada na CBF. As parcerias da atual gestão chegam à arquibancada. As torcidas organizadas também estão na contabilidade do Cruzeiro. Em 2018, o clube efetuou repasses financeiros num total de R$88 mil à TV Máfia Azul. E os pagamentos continuam este ano. Há ainda outra agremiação, a China Azul. Ela tem contrato com o Cruzeiro e recebe todo mês R$6 mil. Fazer pagamentos a torcidas organizadas não é crime, mas somadas, as duas torcidas custarão aos cofres já endividados R$368 mil até o fim da gestão em 2020. O dono da TV Máfia Azul é Daniel Gomes Salles, conhecido como Quick. Ele também é diretor da organizada de mesmo nome. A gente verificou que você recebe vencimentos do clube há mais de um ano. Vencimento? É, pagamento. R$88 mil em 2018. Daniel já foi condenado por porte ilegal de arma. Após cumprimento da pena, passou a se dedicar à comunicação da torcida. E hoje recebe do Cruzeiro para divulgar a marca do clube. Queria saber que serviço que você presta para o Cruzeiro atualmente. Nós somos uma TV como a Globo, uma SBT. Tá, e quem paga pelos serviços de vocês, de comunicação? A nossa TV, o que acontece? Nós, como qualquer emissora, nós vendemos anúncio. A fiscalização de tudo isso é função dos conselheiros do Cruzeiro. Em fevereiro, um empréstimo de R$300 milhões foi aprovado junto a um fundo internacional. Somente 2 conselheiros votaram contra. Foi um circo. Levaram todos os conselheiros em grupos de 30, 40, 50 para a Toca da Raposa, deram camisas, lanches, medalhas. Essa pessoa, que também não quer se identificar, trabalhou na atual gestão. Nas reuniões, eles estavam falando muito assim, se a gente quiser ganhar as próximas eleições, a gente precisa dar muito churrasco, cerveja, ingresso para jogos, né, e outras coisas para os conselheiros, porque aí a gente vai tê-los com a gente. Podemos, de certa forma, usar a analogia com o mensalão. Tá? É uma forma de você ter a fidelização do conselheiro. Infelizmente, não. Ronaldo Granata, vice-presidente-geral, rompeu com a atual diretoria. O problema é que esse conselheiro ele perde a imparcialidade. Ele passa a ser um funcionário da administração, ele passa a ter que concordar, ele vira uma vaquinha de presépio, abaixando a cabeça, aprovando conta. 18 conselheiros têm cargos remunerados no clube ou contratos de prestação de serviços com suas empresas. Tem conselheiro que ganha 13 mil por mês, já outros levam 40 mil mensais. Tentamos contato com todos eles e conseguimos falar com Luiz Cláudio Rocha, o Chadinho. Ele é dono da Minas Evento Estrutura, empresa que faz festas e churrascos para o Cruzeiro. Tem contrato com o clube no valor total de R$240 mil por 3 anos. A polícia investiga se a empresa de Chadinho é a responsável por pagar o aluguel, no valor de R$8 mil mensais, do galpão utilizado pela torcida Máfia Azul. Consta pra gente que a sua empresa, Minas Eventos Estrutura, paga pelo aluguel do galpão que a Máfia Azul utiliza. Entendeu a pergunta? Não, entendi. Mas tudo bem, obrigado, viu? Não, Chadinho. Uma assinatura comum à maioria dos contratos analisados pela reportagem é a de Itair Machado, vice de futebol. E quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí que o Cruzeiro tem comando. Somando salário e premiações por títulos, Itair recebeu R$3.300.000 no ano passado. Em um ano, ele já teve seus rendimentos aumentados 3 vezes.
todos aprovados por ele mesmo. O Fantástico tentou por 5 dias gravar entrevista com os dirigentes do clube, sem sucesso. Em nota, o Cruzeiro afirmou que os dirigentes são remunerados em função do cargo e das responsabilidades e que o estatuto do clube não proíbe a contratação de conselheiros para prestarem serviços ao Cruzeiro. Em relação aos atletas que teriam sido negociados com o empresário Cristiano Richard, o clube afirma que apenas firmou um contrato de empréstimo e que não considera ter violado as regras de transferências de atletas. O balanço do Cruzeiro mostra para nós que as finanças do Cruzeiro estão em péssima situação. É uma questão até de falência, né? Você vê que o débito do Cruzeiro atualmente é impagável. O pai de Estevão, o garoto que teve 20% do seu passe ilegalmente transferido a um empresário, não quis gravar entrevista. Mas antes de ir embora, deixou uma mensagem. Mas não adianta, sabe? Assim, até o versículo da Bíblia diz assim, não há nada oculto que não vai ser revelado.